Eirene Shalom Adonai. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal EBD, Aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Estamos na lição de número 13, o segundo trimestre, já encerrando, falando sobre esse tema tão importante que é a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo de Efésios capítulo 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O texto bíblico em classe está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com todas perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pois bem, sobre esse tema de batalha espiritual. Você sabe o que é uma batalha espiritual? Pois bem, batalha espiritual, o preparo espiritual do crente. A batalha espiritual é a luta constante da igreja contra o reino das trevas. É a luta constante do cristão contra o reino das trevas. A Bíblia afirma que o mundo está ou jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a luta constante da igreja, do cristão, contra o reino das trevas, é diária, é diuturna, porque tantas coisas que acontecem, assim existe desde o princípio seres malignos espirituais que conspiram contra Deus, contra a humanidade, para a destruição e caos no mundo. Para a destruição e caos no mundo. Senhores, vejam bem como está, a título de exemplo, a política brasileira e a política do mundo. Os administradores do país, estão se debatendo entre eles, com problemas pessoais um com o outro, e o país fica à mercê. Então esse caos, da corrupção e de tantas coisas que não consegue se equilibrar na economia, falando a título de mundo, muita corrupção, muita desordem, isso aí já emana dessa batalha espiritual, porque no princípio, quando o querubim ungido, que é Lúcifer, depois passando a ser anjo de luz, que ele foi expulso das mansões celestiais, então ele veio para cá para causar só dissensão e desarmonia, Foi quando ele invejou lá no céu, queria ser mais alto do que o Todo-Poderoso, então ele veio para cá com um terço das ordens angelicais. Então assim existe desde o princípio a ação maligna.
Mesmo no tempo de Jesus, quando ele veio à Palestina, né, e ele viveu no ano 1, né, no ano Domini, que nós já estamos no ano 2020, mesmo no seu trabalho ali na Palestina, teve muitos impedimentos, muitos laços, muitas batalhas espirituais. Faz nos lembrar aquela passagem que ele foi orar com os discípulos ao monte, e ali ele pediu para que eles velassem, para que eles vigiassem mais um pouco, porque o dia estava chegando da crucificação. Mas os homens naturais não entendem bem essas coisas. E ele foi orar e falou assim: podem orar comigo, velar comigo? Quando voltou, eles estavam todos dormindo. Então a batalha é intensa. No grupo tinha um traidor, né, que entregou Jesus para os soldados. Então a batalha sempre existiu e sempre vai existir. Para fechar esse tópico, né, temos duas coisas interessantes. Primeiro, lembrar que lá no Éden, no início de tudo, quando estava lá Eva e Adão, e ela foi enganada ali pela serpente, andando naquele jardim. É muito interessante falar nesse assunto, quando nós vemos aqui no principal, na introdução aqui, no primeiro tópico, onde fala o preparo espiritual do crente para a batalha. E aqui fala assim: fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Né? Não temos poder em nós mesmos. Então nós dependemos de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Tem pessoas que falam: eu sou forte, comigo não acontece, né? E tal, mas acontece. Se não vigiar, se não velar, acontece. Nós vamos ver isso aqui no Jardim do Éden, né? Nesse episódio que aconteceu com Eva. Veja bem aqui mais abaixo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Olha só. Precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. E uma vida em santificação, ser cheio do Espírito. Então, essa batalha, ela é no campo das ideias. Ela entra no campo das ideias. Como assim, irmão Paulo? Lá no Éden, voltando a falar no assunto do casal, Eva deixou o marido e foi dar um passeio no jardim, que tudo indica. E ela encontra ali a serpente. E a serpente persuadiu a ela, conversando com ela: e está gostando, né? Me dá o direito aqui de fazer uma conjectura, né, da conversa dos dois. Certamente dialogaram, conversaram lá, e a serpente: está achando essa fruta aí? Ah, muito boa, muito bonita. Quer comer? Não, Deus falou que dessa fruta não podemos comer, porque se comermos dela vamos morrer. E a serpente: vai que não é assim, que você pode comer e você não vai morrer. Come para você ver se vai morrer. Então teve aquela minou a mente de Eva ali. Então a batalha espiritual começa ali no campo das ideias. E Eva acaba pegando, né, cedendo ali aquela conversa, e comeu da fruta e levou para o seu marido comer também. Então temos que vigiar, né? Não somos o tal. Tem pessoas que falam assim: ah, eu subo o monte, eu desço o monte, eu oro 3 vezes por dia. Nos faz lembrar daquele fariseu e publicano que foram orar, né? E o fariseu olhava para o publicano e dizia: oro 3 vezes por dia, dou o dízimo de tudo que recebo, não sou como esse aí e tal. Então, ninguém é forte o suficiente. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. E nesse primeiro tópico deixa muito bem claro isso. No item 2 fala: vigilantes em toda oração e súplica. Tem que haver vigilância, né? Um guarda, ele vigia na torre de vigia, ele toma conta, ele olha. Se é noturno, ele olha a noite toda. Se é diurno, ele vai olhar o dia todo para vigiar, para evitar que o inimigo entre, né? Não é assim as forças armadas? As 3 forças, céu, mar e terra, tomando conta, exército, marinha, aeronáutica. Então nós vemos sobre a vigilância, que é um fator muito importante. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, que é a vigilância, a oração. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, nós devemos orar o tempo todo. Mas como assim eu vou orar o tempo todo? Orar o tempo todo é você estar vigilante o tempo todo.
Muitas das vezes você tem um sono atrapalhado, um sono de pesadelo, um sono horrível e você está dormindo. Mas é porque você não vigiou durante o dia e deixou seus olhos ver muitas coisas que não devia ver, deixou seus ouvidos escutar muitas coisas que não devia escutar e participou de muitas conversas que não era do seu interesse, ou seja, não era para que você participasse, mas você acabou se envolvendo e de noite aquilo tudo vem. Você vai dormir com a cabeça cheia dos problemas que você pegou durante o dia, então faltou vigilância. Devemos vigiar. É até interessante, a passagem bíblica que fala vigiai e orai. Primeiro você tem que vigiar. Então esse primeiro tópico fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, é fortalecer no Senhor, porque não adianta eu me preparar intelectualmente, eu ler vários livros, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhecer todos os capítulos e todos os 31.000 e poucos versículos, recitar poesia, mas se é religião, tem que ter sobrenatural. Paulo, ele priorizava muito o conhecimento e o estudo. Quando ele fala, traz para mim lá em Timóteo, na carta a Timóteo, ele fala, traz para mim, em João também, ele fala com Gaio sobre que tudo vai bem, desejando a ele coisas boas, mas tem aquela passagem que ele pede os livros e os pergaminhos, traz os pergaminhos, traz a minha capa, mas traz os pergaminhos também. Mas quando ele se depara em situações bem adversas, nós vemos nas viagens missionárias, que nós vamos citar aqui, e que não é o estudo que resolveu, ali foi a ação sobrenatural. Então religião tem que ter ação sobrenatural, e essa batalha espiritual entra aí. Então nesse primeiro tópico de nossa lição, nós vemos qual é o preparo, é a comunhão com Deus. Qual é o preparo? É uma vida separada, de santidade. Qual é o preparo? É uma vida de oração. Então, nós vemos que na primeira viagem missionária de Paulo, ele teve ali problemas com Bar Jesus, o Elimas, um mágico que fazia artes mágicas, e Paulo ali confrontou naquela batalha espiritual. Na segunda viagem missionária de Paulo também, ele teve problema ali com a jovem adivinhadora, que dava muitos lucros aos seus senhores, e ele acaba expulsando também aquele demônio de adivinhação, e teve uma batalha muito ferrenha ali, porque ela dava lucros aos seus senhores, então ele acaba sendo perseguido, o homem de Deus. Na terceira viagem missionária também, temos ali Demétrio, que fazia nichos para a deusa Diana, a deusa dos Efésios, e Paulo também envolvido naquela batalha espiritual. Então o homem de Deus, onde ele vai, ele tem a batalha espiritual, tem uma batalha espiritual muito intensa. Vamos para o tópico 2? Tópico 2 de nossa lição. Conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica armadilha. Já caiu em alguma armadilha? Às vezes a pessoa fala assim, vai na minha casa, vai nesse encontro aqui que vai dar tudo certo. E é uma armadilha. Às vezes, eu já vi situações de pessoas viajar de um país para o outro e cair numa armadilha. Vem aqui que tem emprego, tem isso, tem aquilo. E quando a pessoa chega lá, não é nada daquilo. Por falta de quê? De vigilância, Então, as armadilhas do inimigo, as articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Então, a pessoa é acusada, é caluniada. Quantas vezes pessoas são presas e são inocentes? São situações bastante difíceis. Então, o campo da batalha é espiritual. Não adianta ir com revólver, com metralhadora, com porrete. O campo é espiritual. A Bíblia afirma que o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Por quê? Porque está aí para caluniar, para acusar, para atentar, e as pessoas às vezes dão brecha, não têm o conhecimento da palavra. Jesus, quando foi confrontado com o diabo ali em Mateus 4, na tentação de Jesus, depois que ele veio de uma situação bastante difícil, ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo ali, conhecedor da palavra, porque ele veio lá de cima. Como veio lá de cima? O diabo veio do céu? Não, ele era o querubim, ungido, que
quis ser mais alto do que Deus, mais alto que as estrelas, mais alto que tudo, e ele foi expulso de lá com um terço da ordem angelical de desobedientes também que vieram atrás dele. Então a acusação sempre vai ter. A Bíblia afirma que o mundo está no maligno por isso, e por isso que ele confrontou o próprio Jesus. Agora pensa, se ele confrontou o próprio Cristo, não haveria de confrontar a nós? Né? Se confrontou o próprio apóstolo Paulo, um homem, né, que foi um vulto do mundo antigo na pregação do Evangelho, na expansão do Evangelho, né? Homem que passou várias situações difíceis por causa do amor à palavra de Deus e não foi confrontado também, foi preso várias vezes, apanhou várias vezes, sofreu muitas das vezes, um homem que estava treinado ao sofrimento, e isso tudo é por amor à palavra de Deus. O importante, irmão, é que nós devemos ser sóbrios e vigiar. A vigilância vem acima de todo lugar, acima de tudo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão. Ele não é o leão, mas ele brama como? Né? Ele finge que é. Dá aquele gritão assim, a pessoa assusta. Né? Buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, Efésios 6,11. Então ele quer amedrontar, ele quer assustar. Né? Buscando a quem possa tragar. Então, as suas astúcias, quais são as suas astúcias? Confundir mentira com a verdade. Lá em Gênesis 3,4, nós falamos do episódio de Eva e a serpente, né? A serpente confundiu. Deus falou, não come dessa fruta. Deus falou, está falado. Mas a serpente falou assim, vai que não é assim. Quer dizer, desvirtuou, né? Deturpar as escrituras. Mateus 4,6, quando fala ali também sobre no pináculo, ele fala assim, mas não está escrito aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece nenhuma pedra? Você joga daí abaixo, você não é Deus, você não é todo poderoso, ele vai te guardar, né? Também sobre transformar as pedras em pães para que comer, se não está com fome, não vem de um jejum longo, extenso, e fazer também falsos sinais. Tem muita gente enganada aí com esse negócio de sinais, né? As pessoas procurando milagres, às vezes tem que ter sempre um amuleto, né? A fé não é baseada em amuleto, não, as pessoas são muito místicas. Isso nos faz lembrar da Grécia Antiga, né? Onde as pessoas tinham os minotauros, minotouro, mula sem cabeça, touro sem cabeça, cavalo sem cabeça, então devido ao medo espiritual, as pessoas endeusavam, né? E tinha medo das coisas. Então cada um criava um Deus para si, uma suposta proteção. E então a mitologia grega, ela acabou influenciando até em nossas épocas. Hoje, na igreja, as pessoas muitas das vezes quer ver, quer tocar, quer sentir, né? Se você não fizer chover, tem que cair raio, enfim. E as coisas não é assim. A batalha espiritual, ela começa com uma ação contrária do inimigo contra a pessoa, né? A batalha espiritual é uma ação demoníaca que você tem que lutar diuturnamente contra ela. Nós vemos isso, né? Sobre essa batalha espiritual. Não é física, mas é espiritual. É uma batalha espiritual que vem para, né, exterminar, minar, confundir, desviar, desvirtuar. E a pessoa... A gente faz lembrar naquele caso de Naamã, né? Lá no livro de Reis, parece que é Reis 5, primeiro ou segundo, me parece, no capítulo 5, quando ele está leproso e ele precisa de ser curado daquela lepra. E eles falam, lá em Israel tem um homem lá que é abençoado por Deus, leva ele lá. E ele leva esse homem lá. E ele pega um monte de presente, um monte de coisa, aquela comitiva, e vai até Israel. E ele certamente chega lá, o homem vai me receber na porta, eu sou um homem importante aqui, né? No palácio, sou um general, sou uma pessoa importante. E quando chega lá, ele vai me receber, vai falar alguma coisa e tal. Quando chega lá, o profeta de Deus fala assim, manda ele tomar, fala com o Geazi lá, vai lá, fala para ele tomar lá 7 banhos no Rio Jordão, ele vai ser curado dessa lepra. E ele não quis não, ele não aceitou de jeito nenhum. Por quê? Porque ele queria ver algum movimento, ele queria ver algumas coisas acontecer, e era só tomar um banho. E ele falou, não, eu vou embora.
Lá em nossa terra tem rios mais limpos do que esse aqui. Então, e acaba que os ajudantes dele, né, os assessores dele, não, ele só pediu para tomar o banho no rio, toma o banho lá, vai estar tudo certo e tal. Aí ele acaba tomando banho e ficou curado. E o que acontece é isso, as pessoas querem ver as coisas acontecer. Hoje, se a igreja não fizer certas coisas, parece que não agrada. Você ora por mim, aí você ora pela pessoa, aí a pessoa de repente fica esperando algo mais, quer ver coisas, né? Onde às vezes não tem, para receber uma oração. Então a pessoa fica procurando amuletos, né? Coisas, anda com a bolsa cheia de negócio, vai para um lugar, vai para o outro. Então há muita... A batalha espiritual tem certas coisas que... Tem pessoas que sofrem a vida toda, sofrem a vida toda. E a pessoa fala assim, você tem que fazer um trabalho aí, assim, assado e tal. Gente, quem aceita Cristo, a palavra de Deus fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se a pessoa não mudou, é porque ele está dando brecha, está com portas abertas, né? Deixando a desejar. Durante o dia, de vez de concentrar nas coisas boas, na Bíblia, nas coisas de Deus, abre a cabeça para um monte de lixo, um monte de coisas terríveis, e isso vai acabando influenciando negativamente na sua vida, e é um desastre. E a pessoa não consegue se firmar na igreja, não consegue se firmar na palavra de Deus. E então, são pessoas que acabam trazendo muito trabalho aos seus pastores. Por quê? Porque precisa de amuletos, não consegue se libertar. A palavra de Deus diz em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabou. A verdade vos libertará. Uma vez você aceita Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos coisas muito interessantes, como as astutas ciladas do diabo, né? Já viu um caçador de passarinho? Arma laço para os passarinhos, bota visgo, bota isso, bota aquilo, os pássaros acabam caindo ali. Tem uns que fica mais esperto, não quer cair e tal, mas o ser humano é a mesma coisa. Ele vai caindo, as pessoas querem que a cigana lê a mão dele, vai para o tarô, a pessoa quer saber do futuro, quer saber de tudo, mas a palavra de Deus tem resposta para essas coisas. Então é muito importante essa lição de batalha espiritual, mais uma das lições importantes, é porque todo mundo tem uma curiosidade, né? Do dia a dia. Tem dia que fala assim, hoje eu não estou bem não, hoje eu estou com mau humor, hoje eu estou chateado. Isso aí é devido a alguns problemas físico, clínico, né? Que é outra coisa também, né? Devido, a gente não tem tempo aqui para entrar nesses assuntos, mas o problema também de saúde, são coisas que às vezes a gente escolhe também, né? Às vezes eu não posso comer uma feijoada sexta-feira, 10 horas da noite, mas vai lá e come. Eu não vou entrar nesses assuntos, mas a pessoa passa muitos problemas durante a vida e durante o dia. Se pautar a sua vida na palavra de Deus, vai bem, né? Então, esse segundo tópico, para encerrar, falamos sobre as astutas ciladas do diabo, né? Ele é ardiloso, ele vai armando laços, você tem que fugir. O conflito contra o reino das trevas, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue. É interessante, rápido, porque não dá realmente muito tempo, mas uma certa vez entrou um homem na igreja e ele começou, né, levantar, olhar para um, olhar para outro, rir, pegar no cabelo das irmãs e puxar. Aí o pastor falou assim com o presbítero, vai lá e senta do lado dele lá. Aí sentou do lado dele, aí, só que o homem era grandão, né, forte. Aí o presbítero falou assim, gente, o que eu vou fazer aqui? Aí o presbítero já estava com más intenções. Falou assim, se ele fazer, eu vou dar uma gravata nele, que eu vou pegar, que eu vou não sei o que eu vou levar lá para fora. A pessoa fica nervosa, né? Mas aí, de repente, um hino é cantado, uma palavra é pregada, e daqui a pouco aquele gigante estava chorando e aceitou Jesus. A batalha espiritual não é pela força da carne, não é pelo murro, não, né? Então, são coisas que nós devemos aprender mais e mais e mais, né? O terceiro tópico aqui, terceiro item do segundo tópico, as agências da potestade. As agências da potestade são poderosas. Não fica brincando com o inimigo, não brinque com o inimigo. Sansão foi brincar. Olha só, lembra da vida de Sansão com Dalila? Ele brincou, eu sou forte.
Aí Dalila foi alisando o cabelo dele, foi, onde está sua força? Não, não falo não, não falo não. Deita no meu colo aqui, deita aqui no colinho da mamãe, pronto. Aí de repente cedeu, ela cortou o cabelo dele, cadê? Né? Então, não brinque com o inimigo, que as forças são poderosas, são malignas e são astutas. Mas nós temos um consolo muito interessante, um conforto espiritual, registrado lá em Efésios 1:21. Mas Jesus está acima de todo o principado, poder e potestade, e todo o poder que se nomeia neste século e também no século vindouro. Então todo poder, né, toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É bênção. Vamos passar para o terceiro tópico aqui, para encerrar aqui, né? As armaduras espirituais indispensáveis ao crente. Qual é a sua armadura? Se você é um polícia, você tem o quê? Você tem uma metralhadora, uma pistola, um revólver, não sei, né? Uma arma. E se você é um caçador, também você tem a arma de caça lá. Se você é um pescador, você tem anzóis, molinetes, né? Mas qual é a sua arma? Qual é a sua arma espiritual? Qual é? Os soldados romanos tinham várias indumentárias. Lembra de Davi, que foi lutar e ele não aguentou nem a roupagem de um guerreiro? Saul foi botando nele e depois falou, tira que eu não aguento, né? Então, qual é a sua arma? A arma espiritual do crente. A armadura completa do soldado romano era assim, né? Cheio de sapato, escudo, capacete. Mas a arma do crente é o cinto, que é a verdade. A couraça da justiça, que é a retidão. Os sapatos, a paz que vem das boas novas, né? O sapato leva as boas novas. Você calça o sapato, vamos entender assim. E você vai levando as boas novas, né? O sapato, a paz que vem das boas novas. O escudo, a fé. Você tem a fé, né? A gente pode estudar, pode fazer faculdade teológica, se formar em várias coisas, mas a fé é tipo entre a montanha e o mar. Quando Moisés chegou ali entre a montanha e o mar, e agora? O que eu faço? Eu entro no mar, mas como? Então, a fé é o divisor, né? É o divisor de tudo. Pela fé, né? Na Galeria dos Heróis da Fé, ali no livro do autor aos Hebreus, Hebreus 11, dá uma lida lá depois para você ver que coisas maravilhosas, né? Que coisas lindas sobre a fé inabalável, a fé de Abraão. O capacete, a salvação. Você tem que botar um capacete. Lembra que nós falamos no princípio sobre o mundo das ideias, né? Que tem que vigiar. Então o capacete aqui fala de botar uma proteção, pra você blindar sua mente para não ficar ouvindo besteira, ouvindo lixo, ouvindo um monte de coisa, né? Às vezes a pessoa fala um negócio, você nem filtrou aquilo ainda, já está rebatendo, falando mal de mim, o que é que foi? Não, não é nada disso, né? Então o capacete fala da salvação, da proteção. E a espada? A espada é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela serve como defesa e ataque, né? Então que Deus venha nos fortalecer, Deus venha nos abençoar. Estamos encerrando mais essa lição, né? Que seja bênção na sua vida, que seja alegria para o seu coração, né? A batalha espiritual, ela é tremenda. O inimigo está aí desde o princípio, né? Que ele foi expulso das regiões celestiais e ele vem. Olha quanta violência, quantas mortes, quantas coisas terríveis que vem acontecendo no mundo. O ser humano foi feito para viver eternamente. E agora com essa situação toda, né? Mas eu vou despedir aqui. Espero que foi bênção para a sua vida, tem sido bênção para nós. Essa lição é mais uma pré-aula, né? Mais uma ideia, assim, uma panorâmica da lição para você ir, né, gerenciando esses assuntos. Porque na aula presencial você vai comentar, vai perguntar, aquela coisa toda, mas já vai tendo uma ideia, né, do assunto que vai colocar no domingo de manhã em questão. Você me desculpe, eu postei esse vídeo muito em cima já, uma semana muito corrida e tal, mas foi bênção, né? Graças a Deus eu consegui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou despedir aqui com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, né? Que Deus possa abençoar o seu coração. Louvado seja Deus. Que Deus venha fortalecer, seja bênção na sua vida.
Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Vou desligar aqui.